Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou a 18ª e penúltima rodada da Série B, hein? Campeonato Brasileiro da Série B, segunda divisão. Estamos por uma rodada para encerrar o turno. E aí a gente vem com as 19 rodadas do retorno. Os 4 primeiros sobem, os 4 últimos caem para a Série C. E olha que curiosidade, 3 paulistas no G4. Santos no primeiro com 33, Novo Horizontino segundo com 30, e o Mirassol, o terceiro com 29, os mesmos 29 do Vila que fecham o G4. Lembrando sempre que o Sport, que é o sexto colocado com 28, tem 2 jogos a menos, pode de repente hoje tirar o Vila dessa parada aí, certo? Mas 3 paulistas também na zona do rebaixamento. O Botafogo, que empatou com o Avaí, é o 17º com 19 pontos. O Brusque, que é o 18º com 18, perdeu do Lanterna Guarani. O Lanterna Guarani agora tem 11 pontos, venceu o Brusque. E Ituano, que empatou em casa com o Vila, tem 13, é o 19º. Então, Botafogo, Ituano e Guarani no desespero, Santos, Novo Horizontino e Mirassol na alegria. Então, vamos acompanhar rodada por rodada como fica esse sobe e desce aí, com novidades sempre no G4. E ainda no Z4 não tem novidades. Os 4 continuam os mesmos já faz algumas rodadas, hein? Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazerem inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Tem sempre vídeos da Série C, da Série B, da Série D, da Copa Paulista, da Bezinha do Campeonato Paulista. Tudo lá para você, todas as rodadas, todos os jogos, todos os gols, a briga pela artilharia, o sobe e desce na tabela de classificação, tudo detalhado lá para você, ok? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, faça a sua pergunta, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar naquela mesma troca de ideias que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, JR, Luiz com Z, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o líder Santos, que pegou uma parada difícil, CRB, que vem crescendo de produção, vice-campeão da Copa do Nordeste, campeão alagoano, do Daniel Paulista, grande trabalho, o Santos jogando lá no Rei Pelé, em Alagoas, Serginho fez 1-0 no segundo tempo, mas aí o artilheiro Anselmo Ramon, como é bom esse artilheiro, hein? Ele fez o 9º gol, é disparado o artilheiro da Série B, e um golaço no cruzamento da direita, ele pegou de primeira, sem chance nenhuma de defesa para o goleiro, 1-1, ponto importante para o Santos, entendo eu, segue na liderança tranquilo com 33 pontos, e o CRB, que tem um jogo a menos, é o 11º com 24, se vencer esse jogo a menos, vai a 27 e cola no G4. Então a campanha é boa do CRB, até por isso em ponto, feito pelo Santos fora de casa, eu considero muito bom. O novo não, né? O segundo colocado, e é novo, porque ele era 4 na rodada passada, agora é o segundo. É o Novo Horizontino. O Novo Horizontino pegou o Operário. O Novo Horizontino pegou o Paysandu lá em Belém do Pará. Paysandu do Hélio dos Anjos, que abriu o placar com o Juan Ribeiro no primeiro tempo, aos 38. E o Novo Horizontino virou para 3-1. Rodolfo cobrando o pênalti no finalzinho, aos 48 do primeiro tempo. E depois o Luca e o Vagninho já na reta final do segundo tempo. Uma vitória maravilhosa. Não é fácil ganhar do Paysandu com a sua torcida maravilhosa lá, fortíssima. Novo Horizontino ganhou, saiu de quarto para segundo colocado, 30 pontos, a 3 do Santos. Campanha mais uma vez, o ano passado quase subiu. Mais uma vez uma campanha maravilhosa, agora segundo colocado com 30 pontos. E o Paysandu com 23, ele é o 13º, mas ele tem 4 do Botafogo, que está na zona do rebaixamento. Então ainda ele está tranquilo, pelo menos em relação à zona de rebaixamento. O novo integrante do G4 é o Mirassol. Tava batendo na trave assim. Pegou o Operário, que já esteve no G4, lá em Mirassol. Jogo difícil, jogo disputado. Mas com um gol do Negueba, o Mirassol ganhou do Operário por 1-0. Mirassol, novo integrante do G4, agora a terceira colocação com 29 pontos, tirando o América, que tem 29 também, mas nos critérios o Mirassol foi para a terceira colocação. E o Operário, que já esteve ali no G4, ele é o 8º colocado com 26 pontos. Mas o Operário tem um jogo a menos. Se ele vencer, ele vai chegar aos mesmos 29 do Mirassol, do Vila, do América e entra na briga. Então, nada está perdido para o Operário, que faz grande campanha. E com os mesmos 29 pontos do Mirassol, mas agora caindo para a 4ª colocação, era o vice-líder na rodada passada, o Vila, que foi jogar com o Ituano em Itu, o Ituano desesperado na zona do rebaixamento, 0-0, o Vila somou um ponto, não saiu do G4, está ali com 29 pontos, o Ituano continua na penúltima colocação com 13 pontos, a 6 de sair da zona do rebaixamento.
Uma situação que está dando uma melhoradinha, mas é preocupante ainda. É preocupante. Aí quem saiu é o América, que tem os mesmos 29 do Mirassol, terceiro, os mesmos 29 do Vila, quarto, mas nos critérios o América caiu para 29 pontos ao empatar em casa nessa rodada, hein? Empatou com o Ceará 2-2, com um detalhe. O Ailon fez 1-0 aos 4 minutos do primeiro tempo para o Ceará, o Alê fez 1-1. Aí depois o Juninho virou para o América. Mas o Eric Pulga, bom jogador, acabou empatando ainda no primeiro tempo. 4 gols no primeiro tempo, no segundo tempo o jogo foi equilibrado e aí 1 ponto para cada um. Esse 1 ponto tirou o América do G4, ele agora é o quinto com 29, mas continua na briga, né? E o Ceará, que tem 26 pontos, tá ali a 3 do G4, tá na briga também, tá melhorando o Ceará, tá crescendo de produção na hora certa. Quem não jogou nessa rodada foi o Sport. O Sport, minto, gente, quem não jogou foi Goiás com o Amazonas. O Sport jogou na rodada e ganhou da Ponte Preta por 3-1. Jogou em casa, o Fabrício Domingues fez 2 gols e o Tite Ortiz. E a Ponte com o Gé. E esse Fabrício Domingues acabou não só deixando o Sport na sexta colocação com 28 pontos. Veja, o Sport está a 1 ponto do G4, mas tem 2 jogos a menos. Se ele vence esses 2 jogos a menos, ele é o líder do campeonato. Ele faz 34, o Santos tem 33. Então o Sport só depende dele não só para voltar para o G4, mas como liderar a competição. Está numa situação privilegiada. Eu falei para vocês do Fabrício Domingos, ele com 6 gols é um dos vice-artilheiros. Com 9 é o Anselmo Ramon. Aí junto com ele está o Marcão do Goiás, o Caio Dantas do Guarani, o Della Torre do Mirassol, o Henrique Almeida do Vila Nova, todos com 6. Então o Fabrício Domingues entrou na briga pela artilharia. E a Ponte Preta, com a derrota, ela é a 12ª colocada, continua na 12ª colocação com 23 pontos, está a 4 da zona do rebaixamento, também por enquanto está tranquila, certo? Sport 28 é o sexto, o Ceará já falei para vocês é o sétimo com 26, o Operário já falei para vocês é o oitavo com 26, o Goiás não jogou na rodada porque ele jogou com o São Paulo ontem no Morumbi, perdeu por 2-0 na Copa do Brasil, primeiro jogo de ida, semana que vem joga em casa na Serrinha, contra o São Paulo, precisando ganhar por 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal ou 2 para levar para os pênaltis, certo? Então o Goiás com o Amazonas nessa rodada não jogaram e aí a CBF vai confirmar a próxima data do jogo. Então o Goiás continua na colocação com 25 pontos, um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos vai a 28 e cola no G4, tá na briga. O Avaí é o 10º com 25, empatou com o Botafogo. Fez 1-0 num pênalti louco. O Toró, numa cobrança de falta, meteu a mão na área. Burrice total, né? Um pênalti burro. Aí o Pedro Castro acabou fazendo o gol do Avaí aos 37 do segundo tempo, mas o Felipe Souto, aos 52 do segundo tempo, empatou com o Botafogo. O Avaí perdeu a chance de colar ali no G4, onde ele já esteve, né? Já esteve até na liderança. Então o Avaí agora é o 10º, continua na 10ª com 25 pontos. O Botafogo continua no 17º na zona do rebaixamento com 19 pontos. O CRB que empatou com o Santos, eu falei, o 11º com 24. A Ponte que perdeu do Sport é a 12ª com 23. Aí aparece com os mesmos 23 pontos o Coritiba, que finalmente ganhou. Ganhou da desesperada Chapecoense por 1-0, gol do Lucas Ronier. E mesmo vencendo, o Coritiba subiu 2 posições. Ele era o 16º, estava ali próximo da zona do rebaixamento. Agora subiu, tem 23 pontos, está a 4 da zona do rebaixamento, mas ainda é 13º. E a Chape é a primeira fora da zona do rebaixamento, hein? Tem os mesmos 19 pontos do Botafogo, que está na zona do rebaixamento, mas nos critérios está fora. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado da Chape. Bom, o Paysandu, que perdeu em casa do Novo Horizontino, tem 23, é o 13º, eu falei. O Amazonas, que não jogou, tem 21, mas tem um jogo a menos. E a Chape, que perdeu, é a 16ª com 19. Aí você tem o Botafogo com 19, que empatou com o Avaí. E o Brusque, que foi jogar em Campinas com o Guarani, e o Guarani ganhou a segunda. Tinha só vencido o Botafogo, ganhou a segunda. Gol do Matheus Bueno de cabeça, fez 1-0 no Brusque. O Brusque estacionou ali na 18ª colocação com 18 pontos. O Guarani, mesmo vencendo, é o lanterna com 11. E o Ituano, 19º, empatou com o Vila, tem 13. Então veja que a situação do Guarani ainda é desesperadora. Ele tem 8 pontos de diferença para a Chape, mas venceu e já dá um novo alento para sua torcida, certo? E antes da gente encerrar esse vídeo,
Vamos falar então da próxima rodada, né? A próxima rodada que vai ser cheia, agora todos os 10 jogos acontecerão e ela começa agora nessa sexta-feira. Eu estou gravando o vídeo quarta-feira, dia 31 de julho, sexta-feira, dia 2 de agosto, 19 horas, teremos Brusque, zona do rebaixamento, América fora do G4. A América precisa vencer para voltar, pelo menos de maneira momentânea, para o G4. O Brusque, se vencer, sai da zona do rebaixamento. Então, esse jogo é importante para os dois, né? Um querendo voltar para o G4, um querendo sair da zona do rebaixamento. 21h30 de sexta-feira, o Santos pega o Sport, olha que jogão. Porque se o Santos vencer, ele continua na liderança, e aí o Sport, que tem 2 jogos a menos, pode voltar para o G4, mas não pode roubar mais a liderança do Santos, como hoje ele pode. Então essa vitória é importante para o Santos por isso. O Sport, se vencer o Santos, provavelmente ele vai entrar no G4, e aí com os 2 jogos a menos, ele pode disparar na liderança. Jogo legal, sexta-feira agora 21h30 na Vila, hein? Sábado, 17 horas, jogo do desespero. O Botafogo precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, nem que seja momentaneamente, né? E o Coritiba precisa vencer para tentar colar lá no G4. O jogo importante é a estreia do Jorginho no comando do Coritiba, hein? Lá em Ribeirão Preto, sábado agora, 17 horas. Sábado, 21h30, o Amazonas e o Ituano. O Amazonas querendo se afastar da zona do rebaixamento e o Ituano dentro da zona do rebaixamento, querendo somar pontos para tentar sair lá para frente. Ainda não dá para sair agora. Jogo do desespero também, sábado às 21h30, lá na Arena da Amazônia. Domingo, 16 horas, Ponte e Avaí. 2 times que querem se afastar da zona do rebaixamento para, quem sabe, continuar sonhando com G4. Enfim, é um jogo de meio de tabela. 16 horas no Moisés de Carvalho, em Campinas. 18h30, o Novo Horizontino com o Goiás. Olha que jogão. O Goiás querendo vencer para, quem sabe, subir ou ficar próximo. Tem um jogo a menos, pode ficar próximo. Mas pega um Novo Horizontino, que hoje é o vice-líder. Vai defender sua presença no G4. Jogão, domingo, 18h30. Aí, de domingo, às 18h30, também Operário e CRB. 2 times ali que estão do meio para cima, querendo colar no G4. Jogo importante para os dois. Segunda-feira, 18h30, o desespero da Chape, primeira fora da zona do rebaixamento, contra a alegria do Mirassol, terceiro colocado defendendo sua presença no G4. Jogo em Chapecó, 18h30, jogão também. 21 horas da segunda-feira, dia 5/8, o Vila defendendo sua presença dentro do G4, com o Paysandu, que está muito próximo da zona do rebaixamento. Jogo desesperador para o Paysandu e empolgante para o Vila, que defende sua posição no G4. E aí na terça-feira, dia 6/8, às 21 horas, o Ceará querendo colar no G4, enfrentando o desesperado Guarani, que precisa somar pontos para tentar lá na frente sair da lanterna do campeonato. É isso aí. Na próxima quarta-feira, dia 7, eu volto com a última rodada do turno, o término do turno da Série B do Brasileiro. Grande abraço, até lá!